Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 26. Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Digo-vos mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos, ouvidas essas palavras, ficaram muito admirados, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Porém, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Comentário Mateus 19, de 23 a 26, São João Crisóstomo. O Senhor não disse essas palavras para condenar as riquezas, mas aqueles que são escravos delas, e para divertir seus discípulos para que, ao verem-se pobres, não se envergonhassem da pobreza. Depois de ter dito o Senhor o quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, passa a manifestar uma coisa que é impossível. Por isso segue: Digo-vos mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Neste lugar, se comparam as almas dos gentios aos camelos tortuosos sobre os quais estava a bossa da idolatria, porque só o conhecimento de Deus levanta as almas. A agulha é o Filho de Deus, cuja primeira porção, que é segundo a divindade, é fina, enquanto que a outra porção, segundo a encarnação, é mais grossa. Esta agulha é reta e sem nenhuma curvatura, e pelas feridas de sua paixão, as nações entraram na vida eterna. Com esta agulha foi cosida a túnica da imortalidade, a carne ao espírito. Esta agulha uniu o povo judaico e os gentios e atou a amizade entre os anjos e os homens. É, pois, mais fácil aos gentios passar pelo buraco da agulha do que aos judeus ricos entrar no reino dos céus. Porque se com tanta dificuldade são arrancadas as nações do culto irracional dos ídolos, não haverá muito mais dificuldade para arrancar os judeus de um culto racional de Deus? Os discípulos, que viviam na pobreza e que já possuíam entranhas de doutores, conturbam-se e afligem-se pela salvação dos demais. Por isso segue: os discípulos, ouvidas essas palavras, ficaram muito admirados, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? O evangelista demonstra como consequência do dito que isto é obra de Deus, uma vez que é necessária uma grande graça para que o homem se ordene retamente no uso das riquezas. Daqui o que se segue. Porém, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. O evangelista significa pelas palavras, olhando para eles, que o Senhor mitigou com a mansidão de seus olhos o temor que abrigavam as almas dos discípulos. O Senhor não disse tudo isto com o objetivo de que permaneças deitado e te abstenhas, assim como de uma coisa impossível, mas para que, considerando a grandeza da justiça, saltes para dentro da tarefa, rogando a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 27 a 30. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que abandonamos tudo e te seguimos. Que haverá então para nós? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que, no dia da regeneração, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da sua glória, vós que me seguistes, também estareis sentados sobre 12 tronos, e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo o que deixar a casa, ou os irmãos ou irmãs, ou o pai ou a mãe, ou os filhos ou os campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros.
Palavra da salvação. Comentário Mateus 19, de 27 a 30, São João Crisóstomo. Bem-aventurado Pedro, que tipo de bens deixaste? Uma vara, uma rede e uma barca. A isto Pedro chama tudo, não por causa da generosidade, mas para induzir o povo pobre. Uma vez que disse o Senhor, se queres ser perfeito, para que não aconteça que um dos pobres diga, e agora? Se nada tenho, não posso ser perfeito. Não posso ser perfeito? Pedro faz a pergunta a fim de que tu, pobre, saibas que não és desmerecido por isso. Porque aquele que recebeu as chaves do reino dos céus tinha confiança nos bens que lá estavam e faz a pergunta em nome de todo o orbe terrestre. Vê, pois, com que diligência respondeu, de acordo com o que Cristo havia perguntado. Mandou Cristo duas coisas ao rico, que desse aos pobres o que possuía e que o seguisse. Isso mesmo diz Pedro, e te seguimos. Não disse o Senhor, e as nações de todo o mundo, mas as tribos de Israel, porque tanto os apóstolos quanto os judeus haviam sido educados sob as mesmas leis e costumes. Por conseguinte, quando os judeus disseram que não puderam crer em Cristo porque a lei os proibia, apresentar-se-ão os discípulos que receberam a mesma lei. Mas alguém dirá, que coisa considerável o Senhor lhes prometeu, se terão eles o mesmo que têm os ninivitas e a rainha do sul? O Senhor lhes promete outras recompensas superiores às que devem receber os primeiros, mas aqui insinua veladamente algo a mais para eles. Acerca dos ninivitas e da rainha do sul, disse simplesmente que se levantarão e condenarão essa geração, enquanto que a eles lhes disse, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da sua glória, vós também estareis sentados. É, pois, bem manifesto que participarão da glória do reino do Senhor, e esta honra e esta glória inefável é que o Senhor significou com a palavra tronos. Mas como se cumpriu esta promessa? Porventura sentar-se-á também Judas? De maneira alguma. Porque diz a lei de Deus, promulgada pelo profeta Jeremias, noutro momento decido estabelecer e plantar um reino ou um povo. Porém, se esse povo fizer o mal ante os meus olhos, de maneira que não ouça a minha voz, arrependo-me também eu do bem que disse que faria. Jeremias 18, de 9 a 10. Que equivale a dizer, se fizerem-se indignos de minha promessa, não farei o que prometi. Judas, por sua vez, mostrou-se indigno do principado. Por essa razão, o Senhor, ao se dirigir aos seus discípulos, não prometeu simplesmente, vós também estareis sentados, senão que acrescentou, que me seguistes, para desse modo excluir Judas e atrair a todos os que depois deviam segui-lo. Não falava com efeito somente a eles, nem a Judas, já feito indigno. Ou também essa promessa se fazia aos discípulos que estavam ali, porque os apóstolos eram já superiores a tais promessas e não buscavam nada que fosse terreno. Quando disse o Senhor, o que deixar sua casa, não quer dizer simplesmente que se rompa o laço matrimonial, mas que devemos preferir a piedade da fé a tudo o que existe. E ainda parece-me que essas palavras insinuam de alguma forma o tempo da perseguição, no qual haverá muitos pais que arrastarão seus filhos para os templos da idolatria. Quem fizer tal coisa não deve se reputar nem como pai, nem como homem.